Boa tarde a todos. Estamos aqui para a segunda sessão deste último dia da primeira semana italiana da UERJ e 27ª settimana della Lingua Italiana nel Mundo, para ouvirmos a professora Ivone Benedetti, que nos falará sobre, especialmente, a tradução dos clássicos e de Boccaccio. É uma grande honra tê-la aqui conosco. Professora, eu lhe agradeço. Estamos todos muito felizes e sentimos-nos muito honrados com a sua presença e muito gratos por ter aceito o nosso convite em participar aqui deste nosso evento. Então, eu passo a uma breve apresentação, vou ler a minha colinha para não perder nada. A professora Ivone Benedetti é tradutora desde 1987, com trabalhos para algumas das maiores editoras do Brasil. Traduziu autores como Montaigne, Voltaire, Boccaccio, Umberto Eco, Paul Ricoeur, Foucault, Sartre, Camilleri, Fogazzaro e muitos outros. Organizou diversos dicionários, entre os quais se destacam o Dicionário Italiano-Português da WMF Martins Fontes e o Pequeno Dicionário Italiano-Português-Italiano da mesma editora. Obras, eu diria, fundamentais para todo e qualquer aluno de língua italiana. Trabalhou na criação de verbetes, distribuição do trabalho, orientação da equipe, revisão e tradução destes dicionários. É professora em cursos para tradutores em âmbito universitário ou particular. Autora de um livro sobre a conjugação de verbos portugueses e tem doutorado em língua e literatura francesa pela Universidade de São Paulo. Tradução de poesia francesa medieval, com foco na poesia cortês de Charles d'Orléans. Escritora, tem 3 livros de ficção publicados, quais sejam Imaculada, um romance, Tem um Cavalo Alfaraz, contos, e Cabo de Guerra, romance. Diversos artigos também foram publicados pela professora e autora sobre tradução em revistas acadêmicas. Professora, a palavra está com a senhora. Boa apresentação. Muito obrigada, eu é que agradeço o convite e muito prazer em conhecê-los, infelizmente não pessoalmente, mas espero que isso aconteça um dia, mas pelo menos virtualmente. Vou já dar início, então, à minha fala. Eu gostaria, se houver alguma interferência na visão, que vocês, por favor, me avisem. Eu começo falando de como foi que me chegou às mãos. Começo a falar do Decameron, do Boccaccio. Por que eu me propus fazer essa análise? Porque, como eu estava falando com a professora Aparecida há pouco, o italiano é uma língua plural. O tradutor raramente se vê com um texto na mão escrito no italiano padrão, sem interferências de algum dialeto. Isso por um lado. Por outro lado, a produção de grandes obras no passado, que estão muito presentes ainda hoje, sendo traduzidas e retraduzidas, também seja a oportunidade de traduzir uma variável linguística mais antiga, que foi o caso do Decameron, que me foi proposto pela editora LPM há pelo menos há quase 10 anos. A publicação do livro se deu em 2013, portanto, como eu levei bastante tempo traduzindo, eu imagino que o pedido, a solicitação da LPM tenha ocorrido lá por volta de 2009 ou coisa assim. Como é que eu cheguei a traduzir textos antigos?
essa pergunta me foi feita pela professora Márcia há pouco, eu vou brevemente falar. O que acontece é que eu não sei se é por isso, talvez seja esse o motivo. Eu estudei muito latim. E eu houve um momento na minha vida que eu fui professora de latim. Então, essa continuidade, ou seja, quando você aprende apenas a língua moderna, você perde um fio importante que vem do latim para cá, com todas as interferências que houve no meio do caminho, perde-se isso. Então, é uma lacuna que eu percebo nos jovens de hoje, a falta dos estudos de latim. Então, eu aconselho sempre quem quiser trabalhar profundamente com línguas neolatinas, que estude latim. Porque sem ele, de fato, fica um pouquinho mais difícil um texto como o Decameron, ou um Maquiavel, ou por exemplo, Vasari, né, que eu também traduzi, esses textos acabam se tornando muito mais herméticos, muito mais difíceis. Então, foi dessa maneira que eu encontrei certa facilidade para traduzir esse tipo de texto. Ela também me perguntou como foi que eu traduzi várias obras de filosofia. Na verdade, eu tive consultores. Quando um conselho que eu sempre dou também aos alunos, quando forem, né, traduzir um texto de alguma especialidade que você não conheça profundamente, que você não tem aquela formação, sempre pedir à editora, no caso, para a qual se esteja trabalhando, a revisão de uma revisão técnica, sempre ajuda, ou pelo menos um consultor, alguma pessoa para quem você possa escrever e resolver suas dúvidas. É claro que eu tive formação em filosofia, mas não especializada. Ou seja, eu não sou uma absoluta, eu não era uma absoluta leiga em filosofia, mas também não era um expert em filosofia. Então, dadas essas explicações, passemos ao Decameron propriamente dito, que eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre a linguagem de Boccaccio. É bem conhecida a importância do trio Dante, Petrarca e Boccaccio no estabelecimento da língua italiana e o significado, e também é bem conhecido o significado do Decameron nesse processo. Boccaccio surge no momento em que a língua vulgar se consolida, quando as línguas vulgares começam a irromper no escrito, depois de séculos de predomínio do latim. Enfim, todo esse histórico é bem conhecido, mas só gostaria de ressaltar que isso acontece, é uma coisa que muitas vezes eu vejo que se esquece, algumas pessoas tratam do assunto, esquecem disso, que isso acontece, essa passagem do oral para o escrito, da língua vulgar, acontece no momento em decorrência da ascensão de uma burguesia letrada que transfere para a escrita a língua falada em casa. Desse modo, a língua vulgar vai, aos poucos, suplantando paulatinamente o latim. E eu gostaria agora de mostrar aqui um livro que, para mim, foi importantíssimo. Espero que vocês estejam vendo a tela. Estão vendo a tela aqui? Ainda não vejo o compartilhamento, professora. Não está vendo? É isso que eu temia. Espera um pouquinho. Agora sim? Sim, agora vemos. Está vendo, professora? Sim, professora. Agora a tela já está com as imagens que a senhora quer mostrar. Ah, que bom.
Então, esse livro que foi extremamente importante para mim no momento em que eu estudei estudei a oralidade, a passagem da oralidade para a escrita no momento que eu estava fazendo a minha tese, que foi esse livro de Erich Auerbach, que existe em italiano, está aí a edição italiana, e também em inglês. Em português não existe, eu não entendo porque não foi traduzido até agora, mas me pareceu muito importante. Então, o que acontece? A própria primazia do florentino e do toscano decorrem do desenvolvimento das cidades toscanas a partir do século XII. Modificando um pouco aquela famosa frase cuja autoria é muito discutida, de que uma língua é um dialeto com exército e marinha, eu diria que uma língua é um dialeto que adquiriu a possibilidade que tem dinheiro, né? Uma língua é um dialeto que tem dinheiro para financiar um exército e uma marinha. Mas voltando ao Boccaccio e o seu italiano, por que eu estou falando dele aqui? Por causa de certas peculiaridades de sua prosa que podem ser encontradas em outros autores posteriores, como Vasari e Maquiavel, para citar os que conheci de perto por ter traduzido. A principal peculiaridade que eu quero destacar aqui é a ordem sintática de forte ascendência latina, que na prática se consubstancia numa sequência de orações subordinadas com o deslocamento do verbo da oração principal para o fim do período. É o paroxismo daquilo que se chama de período tenso, em oposição ao período frouxo, cuja teoria se encontra neste livro, do Otton Garcia, que eu vou citar em outras ocasiões aqui, que as professoras provavelmente conhecem. Muitos aqui conhecem já esses conceitos, e eu vou resumi-los apenas por uma questão operacional. As orações são relacionadas entre si, de tal modo que a enunciação de uma, chamada de prótase, prepara a iniciação da outra, chamada apódose. Isso dá, por exemplo, um exemplo mais simples seria na condicionante típica: se chover, não vou. O período em que há prótase e apódose é o verdadeiro período no sentido clássico. O período em que não há isso é chamado de período frouxo. Portanto, na prosa de Boccaccio, o problema é mais sintático do que lexical. O tradutor enfrenta maior problema sintático do que propriamente lexical. A sucessão lógica, o encadeamento do raciocínio, exige uma sofisticação sintática que as línguas nascentes não tinham. Então, os autores da época foram buscar no latim o modelo para desenvolverem a sua prosa. E a língua erudita recorre ao latim. Para ilustrar isso, eu quero apresentar aqui um período frequentemente citado como exemplo do intricamento sintático em Boccaccio. Esse período faz parte do proêmio e obedece à lógica da retórica medieval de argumentação para justificar a obra que está sendo apresentada. Aqui está esse período, que é uma sequência de subordinadas que diz o seguinte: perciò che dalla mia prima giovinezza infino a questo tempo, oltremodo essendo acceso stato d'altissimo e nobile amore, forse più assai che alla mia bassa condizione non parrebbe, narrandolo, si richiedesse, quantunque appo coloro che discreti erano e alla cui notizia pervenne io ne fossi lodato e da molto più reputato, non di meno mi fu egli di grandissima fatica a sofferire,
certo non per crudeltà della donna amata, ma per soverchio fuoco nella mente concetto da poco regolato appetito, il quale, perciò che a niuno convenevole termine mi lasciava un tempo stare, più di noia che bisogno non m'era, spesse volte sentir-me facea. Eu numerei para entender. Isso já na hora de traduzir. Então, o que acontece? Assim, grosso modo, sem prestar muita atenção nas questões de nomenclatura, nós começamos o período com uma explicativa. Ele vem explicando algo que ele disse no período anterior. Depois ele passa para uma causal, aí ele vai para uma comparativa, aí ele entra numa adjetiva, aí ele continua a comparativa, vai para uma concessiva, passa para outra adjetiva, uma adjetiva coordenada anterior, ele continua a concessiva que ficou lá para trás, aí ele pega a continuação da explicativa, que eu coloquei a linha, né? Com dois adjuntos adverbiais contrapostos passíveis de desenvolvimento em duas orações, passa para uma adjetiva, vai para uma causal, uma comparativa, e continuação da adjetiva. Muito bem. Como foi que eu traduzi isso? A minha tradução, que consta no livro, é a seguinte: pois, tendo sido sobremaneira inflamado desde a primeira juventude até o presente, por elevadíssimo e nobre amor, talvez bem mais do que pareceria conveniente a minha baixa condição, ainda que para os atilados que dele tiveram notícia, eu por tal fato fosse louvado e muito mais reputado, nem por isso deixou de me ser penoso suportá-lo, não de certo pela crueldade da mulher amada, mas pelo excessivo ardor concebido na mente por um desejo pouco temperado. E este, não me permitindo outrora ficar dentro de limites convenientes, com frequência me fazia penar mais do que seria necessário. E aqui, do lado direito, vocês veem os passos, né, da minha prótese para conseguir chegar a uma certa apódose. O que não, também, digamos, eu não quero dizer que este período tenha ficado o máximo da clareza, mas, fique claro, eu peguei aqui um período que é o paroxismo do período tenso, presente em Boccaccio. Existem momentos, aqui nós estamos num proêmio, existem momentos em que na narrativa dele ele se torna um pouco menos tenso. A seguir, aqui eu coloquei lado a lado, né? Para vocês compararem, que ele criou 11 orações e eu criei 7. Ou seja, houve certa, digamos assim, domesticação de minha parte para tornar o período um pouco menos hermético. Eu gostaria de sugerir uma leitura de um artigo que eu escrevi, ele é a transcrição de uma palestra que eu dei na Unicamp em 2013, justamente quando foi comemorado, quando se comemoraram os 700 anos do nascimento de Boccaccio, e o livro tinha sido lançado recentemente, que está aqui no meu site. Aqui no meu site Ivone C. Benedetti, com BR, que tem lá os artigos, etc., por uma possibilidade de abordagem de outros aspectos da tradução do Decameron. Muito bem. Então, a par do período tenso, nós temos como características latinizantes as seguintes: separação entre adjetivos coordenados. Por exemplo, un valente uomo di corte e costumato.
Isso na jornada 1, novela 8. A oração infinitiva, que não está ausente do português atual, mas não, evidentemente, com esse grau em que está presente na prosa da época, que é a oração infinitiva é tipicamente latina. Estimando essere ottima cosa il cerebro con cotali odori confortare. Jornada 1, introdução. Forte presença do chamado ablativo absoluto latino. Avvenne che egli si trovò un giorno desinando messer cane davanti a lui. Jornada 1, novela 7. Outro exemplo, il quale siccome savio mai vivente il re non la scoperse. E a presença da timese, separação de dois elementos interligados com a intromissão de outros elementos. Avendo l'abate per fama molto tempo davanti per valente uomo conosciuto. Bom, o que é que nós temos em português que podemos usar numa tradução? Não temos a separação de adjetivos coordenados nesses termos, portanto, precisamos, entre aspas, domesticar. Oração infinitiva, sim, temos, mas não, como eu disse, com a frequência e com a extensão usada por Boccaccio. Forte presença do ablativo, sim, temos o ablativo absoluto, quer dizer, que chamamos em português de orações reduzidas, né? Orações reduzidas, normalmente de particípio, e temos, então é possível numa tradução fazer a transposição mais ou menos automática. A timese, nesses termos não temos. O que nós temos de timese em português não é isso, é outra coisa. Beleza. A tradução. Os clássicos em língua portuguesa que usam o período tenso são, por exemplo, citados por Otton Garcia, na página 44, Vieira, Frei Luís de Souza, Castilho, Herculano, Rui Barbosa, Euclides da Cunha, Coelho Neto. Portanto, nós temos um modelo que nos serve de guia na criação do período tenso, os nossos textos clássicos. Mas o que mais eles têm em comum e o que não tem em comum com o texto latinizante de Boccaccio? Isso daqui de que eu já falei. A perplexidade do tradutor que recebe a responsabilidade de um texto desses é muito grande. Ele se pergunta até que ponto seguir à risca a estrutura sintática e a partir de que ponto afastar-se dela para não incorrer na ilegibilidade. Em palavras muito usadas na teoria da tradução, até que ponto causar estranheza, até que ponto domesticar. Seja qual for a opção escolhida, convém ter uma base de conhecimento razoavelmente boa do latim, é o que eu já falei, estou repetindo, e dos autores clássicos em geral, em português. Isso é muito importante, porque os autores clássicos, neste caso, nos servem de modelo, e se não temos esse conhecimento, não teremos um modelo. Tanto em língua italiana como em língua portuguesa. É necessário ter esse conhecimento dos autores clássicos. Mas em português eu ressalto muito, para saber o que conservar e o que reformular. Já me ocorreu ler traduções de textos dessa época que se tornaram absolutamente ilegíveis em português, porque eles conservaram ipsis literis a sequência tensa do original, e se você somar a isso o frequente desconhecimento do melhor modo de lidar com sinonímia, da escolha da tradução lexical e da escolha da sinonímia em português, você pode incorrer na ilegibilidade. Eu sei que hoje está muito em voga a prática da atenção à letra, a prática da estrangeirização
ou da criação proposital de estranheza, por influência da leva de teóricos que se insurgiram contra a chamada domesticação da tradução. Mas sempre me pareceu que faltaram critérios claros para a opção por qualquer uma dessas táticas e, principalmente, faltou reflexão sobre os terrenos a que são aplicadas essas teorias. Quando eu falo em terreno, estou me referindo tanto à tipologia do texto quanto à topografia em que ele se implanta. Eu quero dizer com isso que é preciso analisar o gênero, a finalidade, o público, a época, o estilo, enfim, praticar uma verdadeira hermenêutica para concluir a tática que deve ser usada. Em segundo lugar, não esquecer que pertencemos, nós brasileiros, a uma sociedade colonizada e não hegemônica, e que as análises feitas não podem prescindir de um lado importante. O português é uma língua tradutora, ele não é uma língua traduzida. Eu já tratei disso antes, se quiserem ver, em 2 artigos que também estão no meu site, e que na época, faz tempo já, tiveram muito sucesso. O primeiro dele foi A Estranheza do Mito, e depois o segundo foi... Não, eu acho que foi o inverso, mas não importa. Foi o Mito da Estranheza. Eu acho que o primeiro foi o Mito da Estranheza e o segundo foi A Estranheza do Mito. Mas eles se complementam, não há muito, não causa confusão a leitura de um antes do outro. Portanto, nós vimos que para uma língua clássica latinizante, nós temos contrapartida. Nós temos também uma língua clássica latinizante em português. Portanto, não é difícil chegarmos a uma tradução desse tipo de texto, desde que, evidentemente, haja toda aquela série de cuidados de que eu falei anteriormente. As duas línguas, o italiano boccacciano e o português, porventura, vieiriano, conseguem dialogar em pé de igualdade como 2 dialetos munidos de exército e marinha. São contrapartes de uma mesma realidade de unificação de povos, muitas vezes discrepantes, quando não conflitantes, sob uma mesma bandeira. Aqui não estou falando em unificação necessariamente política, estou falando em unificação linguística, porque no caso da Itália, não houve, na época, como todos sabem, unificação política, mas houve a adoção de uma variável linguística, não é? Que, como se diz por aí, baseou-se num predomínio cultural e econômico das cidades, das repúblicas da região naquela época. Então, esses povos unidos linguisticamente, por bem ou por mal, né, por mal em geral, se nós pegarmos, por exemplo, da França, que houve muita coerção, né, e da própria Itália, né, em alguns momentos, e do Brasil, por que não? Então, eu posso lançar aqui uma premissa que vai guiar os meus passos daqui por diante. Qual é essa premissa? A tradução de uma variedade linguística se faz por outra variedade linguística de mesmo patamar, usada por falantes de categoria social equivalente em outra região geográfica. É assim que trabalhamos os tradutores, buscando intuitivamente localizar registros equivalentes, porque trabalhamos em 3 níveis: lexical, sintático e de registro. O de registro é o mais difícil. Podemos alcançar, portanto, sucesso total relativo nos textos classicizantes, nos termos que eu coloquei aqui. Mas o que dizer dos dialetos? E aí é que eu passo para a parte mais crucialmente difícil e muitas vezes insolúvel. Se traduzir é expressar
o mesmo universo, em duas línguas, culturas distintas, o trabalho se reduziria a construir identidades semânticas? Não, de modo algum. Nós precisamos passar as questões de expressão, como diz Eco no seu livro Dire quasi la stessa cosa. O que dizer, então, da tradução dos dialetos? Eu não pretendo aqui me alongar teoricamente nessa questão tão complexa. Primeiro, que eu nunca teorizei o assunto assim profundamente. Existem trabalhos teóricos sobre isso, principalmente em outras línguas, não tanto em português, embora eu tenha encontrado já uma tese a respeito. Se vocês conhecerem trabalhos sobre o assunto, eu ando muito interessada atualmente. Primeiro, porque eu não como eu disse, não teorizei sobre o assunto. Segundo, porque não haveria tempo nem espaço aqui. Eu não teorizei, mas vivenciei, e algumas vezes encontrei soluções razoáveis e outras vezes soluções não tão boas, e inúmeras vezes simplesmente não encontrei solução. Então, o que é que acontece? Eu vejo, na minha vivência, o italiano clássico, o italiano padrão, é aquele que, né, tido como, chamemos assim, italiano padrão, e os italianos dialetais. É muito raro que em literatura não se encontre alguma coisa de dialeto. É muito raro. Das minhas vivências com os textos dialetais, eu posso dizer que encontrei 3 tipos de inserção dialetal. A primeira é a inserção dentro da língua padrão do narrador de frases ou de pronúncias da população do local da narrativa, como no caso, vamos citar um exemplo, o caso de Piccolo Mondo Antico, de Fogazzaro, que eu traduzi para Carambaia em 2015. O segundo tipo é o do texto quase integralmente escrito em dialeto, ou melhor, neste caso, num italiano dialetizado, ou num dialeto italianizado, como foi o caso de 3 romances de Camilleri, que eu traduzi em 2016 para Record. Desses 3, só foi publicado um, por não sei por quais razões, acredito que comerciais, que é Uma Voz na Noite. Foi traduzido praticamente ao pé da letra o título. A terceira é a da recriação de uma entrelíngua a partir do dialeto, numa atitude que não deixa de me lembrar de Guimarães Rosa. Eu me refiro aqui a Goliarda Sapienza, em seu intrigante e belo romance L'arte della gioia, que eu não traduzi, infelizmente. Eu li esse livro no momento em que uma editora me pediu parecer para saber se eu aconselhava a sua publicação ou não. Eu aconselhei a publicação, mas meu conselho não foi seguido. Essa publicação não se deu. Novamente, acredito que por questões comerciais, porque os editores obedecem a uma lógica que a razão dos acadêmicos desconhece. Então, você pode considerar uma obra fundamental e publicável e importante para ser conhecida, mas os editores podem discordar. Existe uma tradução portuguesa dessa obra, inclusive esgotada. Eu não tive acesso a essa tradução. Muito bem, então são os 3 tipos que eu encontrei. Nos 2 primeiros casos que eu traduzi, tanto o Fogazzaro quanto o Camilleri, eu adotei com frequência, eu não posso dizer que foi 100% das vezes, mas foi com frequência uma solução que não me satisfaz
faz, e que hoje eu dificilmente repetiria. Qual foi essa solução? Considerando que na atual situação da relação entre língua padrão e dialeto, este último se configura como a língua familiar, aquela que muitos falantes adquirem com o leite materno, o instrumento de comunicação doméstica, aquele que fornece os meios de expressão nos momentos de emoção, raiva, pressa, enfim, o instintivo e intuitivo. Eu optei por adotar um registro coloquial, quando houvesse dialeto, em contraposição ao registro culto para a tradução do italiano padrão. Por que eu fiz isso? Porque o falar, qualquer que seja ele, expressa um falante e não existe contrapartida entre, por exemplo, um camponês siciliano e um camponês, um agricultor do interior do Ceará. Isso não existe. Então, eu não posso usar um linguajar que nem dialeto é. Eu não posso usar um linguajar de um tipo social X para traduzir o linguajar do tipo social Y, que vem carregado da sua vivência, da sua qualidade psicossocial. Isso é impossível. Essa é a grande dificuldade da tradução do dialeto. Muito bem. O que foi que aconteceu quando eu fiz isso? Eu usei um registro coloquial não necessariamente transgressor do registro culto, porém mais relaxado, pois não me pareceu lícito usar o errado, entre aspas, para traduzir o específico. Hoje me parece óbvio que, embora a minha intenção fosse contrapor o familiar ao formal, o afetivo ao oficial, essa medida trouxe como efeito colateral a oposição entre registros de prestígio diferente, o que empanou o intuito de transmitir a carga social e psicológica contida nas ocorrências dialetais, sobretudo no caso de Camilleri. Porque, se em Fogazzaro ainda existe certa exibição de discrepância entre o culto e o popular, o formal e o relaxado, em Camilleri, ao contrário, existe a clara intenção de demonstrar uma identidade regional forte, num modo de se expressar adotado por todas as categorias profissionais, inclusive nos momentos de maior formalidade, em que às vezes ocorrem alguns pequenos e interessantes deslizamentos do dialetal para o formal e vice-versa. Em grande parte, essas nuances se perderam. Quanto aos equívocos cômicos da personagem Catarella, confesso ter sido mais fácil reproduzi-los justamente porque a intenção era a comicidade, o que facilitou a tarefa. No caso de Goliarda Sapienza, eu não traduzi, mas eu preconizaria o esforço de criar uma entrelíngua, uma língua de interstício, poética, de ritmo lento, de cadência cálida, um verdadeiro adagio, ou no máximo um andante cantabile, porque não se trata, na maioria das vezes, do siciliano propriamente dito. Existe, sim, o siciliano propriamente dito, em algumas frases curtas, mas em certos diálogos razoavelmente longos, o que existe é uma quintessência da expressão siciliana da vida, sobretudo com os personagens Carmine e Stella, que não deixaram de me lembrar o tratamento dado por Guimarães Rosa à língua portuguesa, na verdadeira alquimia dos falares do sertão. Eu vou apresentar aqui uma pálida ideia dos textos de Sapienza para vocês refletirem como traduzir isso de tal maneira
que transfira a expressão e não o léxico. Então, por exemplo, diz Stella, em determinado momento. Aqui vejam a interessante analogia que existe entre este dialeto, esta forma de forte influência dialetal, e a presença dos verbos colocados no fim do período, que nós já encontramos em Boccaccio. A passagem do verbo para o fim do período não é algo totalmente estranho, nem mesmo ao italiano padrão. Porém, no caso do texto de Goliarda Sapienza, ele é frequentíssimo. Então, nós temos, por exemplo, nesta frase, non s'angusti signora il medico amico fraterno di modi e della casa é. Como é que você vai traduzir isso? Você vai pôr o verbo no fim? Você pode até fazer isso. Agora, precisa ver se o seu editor vai concordar. Numa outra diálogo. Chi m'ha messo in questo letto? Risposta. Io ho una notte e un giorno hai dormito. De uma outra vez, Stella fala sobre isso, sobre si mesma. Ela diz, Stella, veja, ela está falando de si mesma. Também é algo frequentíssimo. A personagem falando de si mesma, usando seu nome, como se ela se desdobrasse. Stella non fiaterà né sotto l'insulto, né sotto il pugno. Errore fu. Como diz Eco, até eu botei aqui na página 244 do seu livro Dire quasi la stessa cosa. Opa! Aqui. Ele diz que o mais difícil não é traduzir a substância, não é traduzir o conteúdo, mas a substância. Então, a expressão, aquilo que essa expressão está nos transmitindo. Quando ela diz, primeiro, que ela não vai né sotto l'insulto, né sotto il pugno, o exagero dramático dessas duas referências. Errore fu, lembra, parece peça de teatro clássico, ou então uma ópera de Verdi. Errore fu. A existência, sim, a maior frequência do passato remoto. Como transmitir isso em português? Essa diferença. Não há possibilidade. Como traduzir esse errore fu? Isso eu estou perguntando, não é pergunta retórica. É sério. Como traduzir? Depois, Carmine diz, no figlio, la morte che decide, la morte m'ha liberato e libero a te sono tornato. Isso me lembra a musicidade, a cadência da frase boccacciana, que, aliás, está no meu artigo, daquele que eu tratei lá na Unicamp, que eu convido a ler. Que é uma questão que eu não pude aqui me demorar, mas que o fim dos períodos no endecassílabo, que é muito importante. Também uma preocupação para transmitir em tradução. Depois ele diz, é muito interessante essa frase, ela pergunta, sei nato il 2 novembre? Ele responde, exatamente, figlia. Figlia é, né?
siciliano. Mia madre diceva che quell'anno come regalo i morti Carmine avevano portato. I morti Carmine avevano portato. Mais do que uma configuração diferente em termos de posição de verbo, objeto e sujeito, o que nós temos aqui? I morti Carmine avevano portato. Nós temos uma cadência que é muito comum nos fins de período. Então, o que faz a tradução? Em nível sintático, não se pode ver nesses exemplos, como se pode ver nesses exemplos, a posição do verbo do fim, no fim, que já foi visto no texto latinizante de Boccaccio, está muito presente no siciliano. Pensar sobre isso me levaria a ilações que eu não estou preparada para fazer agora. E eu não posso também deixar de ressaltar a diferença nos usos verbais com a grande frequência do passato remoto, quando o italiano padrão prefere o passato próximo. A conclusão é que o hermetismo dialetal não está na dificuldade de transpor significantes, mas na impossibilidade de recriar com os significantes da língua de chegada a carga extralinguística carreada no texto de partida. Essa carga intransponível é a representação cultural, social e histórica incrustada naquele momento e naquele lugar, e em momento ou lugar mais nenhum. E assim eu termino minha fala. Bom, professora, muito obrigada. Estou aqui quase sem fôlego por acompanhar essa viagem. Cada palavra, bebi cada palavra, realmente muito profundo o que a senhora falou. Exatamente lidar com certas questões é de uma dificuldade muito grande e a gente tem que fazer opções. Eu passo agora, então, aos comentários. Nós temos aqui uma primeira pergunta, que é do professor Alcebiades, que nos mandou, né, pelo celular, porque ele está sem luz, com pouca bateria, mas conseguiu assistir um pouco e perguntar. A pergunta dele é a seguinte: eliminar as inversões próprias do texto clássico da época de Boccaccio, pensando no leitor odierno, parece-nos uma opção infeliz e comprometeria o valor do texto de partida. Como a professora resolveu esta questão? Desculpe, eu não peguei o começo da sua frase. O começo da pergunta. Eliminar as inversões próprias do texto clássico. Tá. Entendi. Eu tentei fazer uma solução de compromisso, como se diz por aí. Não eliminar, como eu falei logo no começo, de modo algum eliminar a natureza protática do período, em hipótese nenhuma. Agora, as inversões verbais, aí já normalmente eu adotei as que eram viáveis, compatíveis com o espírito da língua portuguesa. Porque se nós temos um texto literário, artístico, nós temos que oferecer um texto literário e artístico ao leitor. O total decalque das posições apenas contribuiria para a ilegibilidade. O leitor se encontraria diante de uma estranheza que
frequentemente impossibilitaria a própria compreensão. Então, a compreensão, a legibilidade, me parece o limite das opções. A partir do momento em que eu entro no campo da estranheza absoluta, que provocaria uma ilegibilidade, aí eu paro. Esse é o meu limite. Mas a manipulação do período protático, não. Nunca pratiquei. Ou seja, por exemplo, como seria feita essa manipulação? Cortando. Põe um ponto aqui, eu já vi traduções assim. Põe um ponto, está muito comprido. O período está muito comprido. Então, bota um ponto aqui. Aqui ele começa uma causal? Não. Vamos colocar aqui, inverter, colocar uma explicativa, ali mais adiante colocamos outro ponto. Então, isso para mim trairia realmente o espírito do texto de partida, sem dúvida. Mas, como eu disse, a inversão tem um limite. As inversões têm um limite, que é o da legibilidade e da criação artística. Eu não posso criar um texto que em português não seja artístico, porque eu tenho um texto de partida que é artístico. Eu não posso oferecer ao meu leitor um texto que não é artístico. Então, esse para mim, são as demarcações. Bom, muito obrigada. Nós temos aqui o comentário do professor Davi Pessoa, nosso colega da UERJ, em relação à questão das editoras, né? Ele diz: perfeito, Ivone, você toca num ponto super importante. Infelizmente, os editores nem sempre acolhem o que julgamos importante. Isso nem sempre, de fato, mas com grande frequência, sim, né? O importante é estabelecer um diálogo e, por exemplo, uma editora uma vez entrou em contato comigo e me pediu para traduzir a Divina Comédia. Quanto tempo você leva? Eu falei, uns 10 anos. Como assim? Nós queremos publicar daqui a 6 meses. Não, isso é impossível. Você quer como? Você quer em verso? Não, pode ser em prosa. Eu falei, então, não estou aqui. Isso eu não faço. Primeiro, a Divina Comédia é uma obra para ser traduzida por amor. Ninguém paga uma tradução dessa. Ninguém paga. Se você tiver tempo e capacidade, você traduz. Mas você traduz, você vai pegar a sua tradução, você vai passar anos fazendo aquela tradução. Você vai pegar o seu texto, vai chegar para uma editora e dizer assim, olha, eu fiz isso aqui, vocês querem editar? Beleza, eles vão editar e vão te pagar direitos autorais. É assim que funciona a tradução de um texto esquilate. Agora, me pedir para traduzir a Divina Comédia em prosa, eu não faço. Eu não traduzo poesia em prosa. Porque, na minha concepção, se eu tenho uma obra de arte, eu tenho que oferecer uma obra de arte. Se eu não tenho capacidade de oferecer uma obra de arte, eu não faço. Ou então eu faço, se eu tiver capacidade, eu faço e publiquem como obra de arte. Ótimo. Temos aqui também um comentário e pergunta de Alice Crivano, que foi nossa aluna na graduação e é atualmente nossa aluna no mestrado de, acho que, Teoria da Literatura, se não estiver enganada. E ela diz o seguinte: aprendi bastante com seu trabalho e apresentação. Muito obrigada, excelente. Professora, poderia dar mais alguns conselhos de como traduzir as partes que aparecem em dialeto? Depende da natureza, da extensão, né? Da extensão. Como eu disse, eu adotei uma tática que foi a do coloquial em oposição ao formal. Então, por exemplo, em Camilleri, a namorada do Montalbano,
é uma intelectual. Então, ela mora, acho que em Milão. Não sei onde ela mora. Ela não mora lá na Sicília. Não me lembro agora, no momento. Enfim, eles se encontram de vez em quando. Ela vai lá visitá-lo. Não sei, você leu Camilleri, Aparecida? Não, Não leu? essa obra Bom, especificamente enfim. não. Essa namorada e o Montalbano, eles estão em todas os romances. Muito bem. Ela vai visitá-lo e eles conversam em italiano padrão. E de vez em quando ele solta, né? Ele solta dialeto. E ela chama a atenção dele. Ela fala que não entende. Ela fala, como? Aí ele tem que repetir em italiano padrão aquilo que ele disse. Essas me pareceram partes muito difíceis, porque eu tinha que dar uma diferença ali. Porque ela fala para ele, não entendi. E aí ele repete em italiano e de que modo fazer essa diferença? Então, eu usei algumas licenças coloquiais nesses momentos, né? Ou, eventualmente, até a própria palavra, quando ela não fosse totalmente opaca. Porque existe um problema de transparência e opacidade. Algumas palavras, mesmo que você coloque no dialeto, elas são transparentes. O leitor vai entender. Então, esse foi o critério que eu usei. Quando havia transparência, eu introduzia o próprio dialeto. Isso me parece muito interessante. A partir do momento em que isso consiga enriquecer, né, o texto, torná-lo mais interessante. Então, existem várias táticas. É o que eu sempre digo: o que determina a tática que você vai usar não é você. Não é o teu pressuposto. Você não pode partir do pressuposto, não, eu jamais vou domesticar. Ou, não, eu jamais vou estrangeirizar. Você não pode partir de nenhum, como diz o francês, parti pris desse tipo. Você tem que olhar para o texto e dizer assim para ele: diga-me de que modo você quer que eu te trate. Então, às vezes, é muito bom deixar o dialeto como está. Outras vezes, isso é impossível. Mas, de alguma forma, passar para o leitor que aquele texto não é o padrão que se conhece como padrão. Então, o que eu responderia? É uma perplexidade que eu mesma tenho. Então, o que determina a minha escolha é o momento, é o contexto, é aquilo que está lá. Então, eu acho que são duas táticas, né? Nunca, jamais tentar traduzir um dialeto por um linguajar, digamos assim, marcado, né? Então, você tem, por exemplo, palavras e construções extremamente típicas dos gaúchos, por exemplo, extremamente típicas dos nordestinos. Você pegar isso e querer usar, você transformar, como eu disse, você transformar o siciliano em nordestino. Não, você não pode fazer isso. Você não pode. Então, nesses casos, é melhor até usar o padrão de uma vez. É melhor o leitor não saber que está sendo usado um dialeto, do que o leitor identificar uma personalidade social que ele conhece muito bem e que é, por exemplo, um camponês nordestino. E que não é aquilo. Que não é. Você tá passando uma ilusão, você está passando uma ideia falsa, né? Não sei se respondi, eu acho que não respondi, mas é o que eu posso fazer. Não, mas eu acho que sim, que tocou no que ela queria saber. Temos aqui Simone Cruz, grazie mille, professoressa, um agradecimento. Temos um agradecimento, uma saudação, né, e uma pergunta do professor Edivaldo Sampaio, que é nosso colega também na UERJ. E ele diz o Os seguinte: limites
Primeiramente, parabéns pelo belíssimo trabalho. Quais são os limites Obrigada. da domesticação do texto a ser traduzido? Olha, eu acho que a domesticação, em princípio, deve ser evitada, lógico, todos nós sabemos disso. Agora, depende do nível de domesticação. Nem vou me alongar aqui nisso, porque eu já escrevi sobre isso naqueles 2 artigos que eu indiquei aqui, que são o mito da estranheza e a estranheza do mito. Lá eu falo muito sobre isso. Mas, por exemplo, Eco, eu traduzi o número 0. Número 0 do Eco. Foi o último romance dele. Ele faz piadas o tempo todo. Você leu? Sim. Aparecida? Eu li Ele em faz italiano. piadas. Você leu em italiano? Sim. Ele faz piadas o tempo todo. Ele faz trocadilhos o tempo todo. Eu não posso chegar, traduzir ao pé da letra e colocar em nota de rodapé. Aqui é intraduzível. Em italiano ele disse isso, não é? O que eu estou fazendo? Se eu fizer isso, o que eu... Isso não é porque é uma ocorrência. Ele faz isso metade do livro. É verdade. Se eu fizer, não é verdade? Se eu fizesse isso, o que eu estaria fazendo? Eu estaria pegando uma obra em que em muitos momentos é feita para provocar o riso, e eu estaria oferecendo para o meu leitor um troço chatíssimo, que ele ia ter que recorrer a notas de rodapé o tempo todo. Ele não ia achar graça nenhuma. Então, eu fiz piadas. Então, quando ele faz piadas sobre o nome do assessore, que no caso nosso seria um secretário, eu não fiz uma piada com a palavra assessor, eu fiz uma piada com a palavra secretário. Então, eu domestiquei, porque aquela obra me dizia: domestique para você fazer alguma coisa que dê ao leitor o mesmo prazer que o leitor italiano teve quando leu a obra em italiano. Se você não fizer isso, você vai oferecer um pasticcio de tradução ao pé da letra com notas de rodapé. Muito bem. Eu fui criticada dizendo que domestiquei. Então, qual é o limite? É o que eu disse antes. O que me diz qual é o limite é a obra. Normalmente, por exemplo, o caso do dialeto. Eu sou absolutamente contra a domesticação do dialeto, o máximo possível que der para transmitir ao leitor as características de determinado dialeto, é importante que isso ocorra. Então, um livro recente que eu traduzi, que foi Resto Qui. Resto Qui, uma obra que eu traduzi para Record, que se passa naquela região do Alto Adige. Então, eu mantive, o editor, beleza, mantive Maso, né, que é o nome da propriedade, que naquela região eles chamam de Maso. Eu poderia, se eu quisesse domesticar, eu ia traduzir pelo quê? Sítio, quinta, herdade. Não, eu mantive Maso. O modo como eles chamavam Ma e Pá, que é mama, papá, que é Ma e Pá. Mantive. O editor concordou. Então, aqui não me parece lícito domesticar e não domestiquei. Porém, no Eco, eu precisei me sentir na necessidade. Eu acho que esse é o limite. Você tem que pensar um pouquinho no teu público também. Bom, a Alice respondeu, disse que a senhora ajudou bastante, sim, agradeceu. Temos aqui de novo o professor Davi Pessoa, Carivone Grazie.
Você tem um vasto percurso de tradução de teóricos franceses e italianos. Qual papel as traduções desse vasto universo teórico têm em seu percurso como crítica literária? Olha, eu fiz letras e teoria da literatura para mim foi muito importante na vida, então eu diria que foi o contrário. A minha possibilidade de fazer esse tipo de tradução decorreu da minha formação e não o vice-versa. Aliás, uma coisa que eu sempre digo e que eu também acho importante nos cursos de tradução é a formação do tradutor literário. Teoria literária é importantíssima. Porque todo tradutor tem que ser um crítico literário. Todo tradutor de literatura precisa ter habilidades de crítico literário. Assim como um tradutor de texto jurídico precisa ter habilidades jurídicas, capacidade de compreensão do texto jurídico e da terminologia usada. O tradutor de literatura precisa conhecer teoria da literatura. É uma especialidade. Perfeito. Temos aqui ainda uma outra pergunta da Márcia Braga de Oliveira. Como foi fazer a tradução de dicionários? Qual a sua avaliação quanto à qualidade dos dicionários bilíngues, de um modo geral, e particularmente os de italiano e português? Quais dicionários de referência mais colaboram para elucidar o significado de formas dialetais? Bom, a experiência de fazer dicionário foi muito interessante. Eu não sei se vocês se lembram, acho que o pessoal mais antigo deve se lembrar, de um dicionário de italiano que era o Parla Greco. Você Sim, lembra do Parla Greco? sim, Carlo parla greco, sim. Exato. Então, eu tinha, na minha casa, quando eu era pequena, tinha lá o Parla Greco, na estante, né? Porque eu fui criada meio bilíngue. A família da minha mãe era espanhola, a família do Prício Castilho, a família do meu pai Benedetti, e eu ouvia as duas línguas, né, o tempo todo. E na parte italiana tinha lá o Parla Greco na estante, e era o que eu consultava quando eu queria saber alguma coisa. Pois bem, um belo dia, o diretor da Martins Fontes me chamou e falou assim: olha, nós precisamos, eu peguei esse dicionário aqui para editar, nós precisamos fazer uma revisão dele. Então, você faça a revisão, tal, reúna aí um pessoal para fazer isso, tal, não sei o quê. Então, eu reuni uma turma, né? A Letícia Zini, importantíssima nesse processo, e mais várias outras colaboradoras, e começamos a trabalhar. Só que o Parla Greco era para lá de insuficiente. Então, nós começamos a acrescentar verbetes. Daqui a pouco o dicionário ficou imenso. Aí eu cheguei e falei assim: olha, nós estamos aqui nesse nível, continuamos ou não? Manda bala. Continuamos, e aí saiu o dicionário Martins Fontes, de italiano-português, que a primeira edição eu acho que saiu bastante imperfeita por causa da pressa. A segunda edição foi corrigida, tá muito boa a segunda edição. Então a experiência foi muito interessante, o trabalho foi em equipe, o pessoal só tinha mulher, impressionante, só tinha mulher. Acho que teve um homem que trabalhou uma parte, enfim. É um verdadeiro clube da Luluzinha. A gente se comunicava o tempo todo, viva a internet, e fizemos isso. Os dicionários pequenos eles compraram o dicionário pequeno na parte italiano-português, porém a parte português e italiano não existia. Então, eu fiz o levantamento de todos os verbetes, né? Como era um dicionário escolar, eu precisei fazer uma peneira bem grande, né? E aí, quem fez a tradução para o italiano, eu deleguei a falantes natos do italiano.
a Letícia, mais uma vez, grande amiga e parceira. Os dicionários de referência. Bom, os bons dicionários de italiano, todos têm referências a dialetos, né? Daquelas palavras assim que praticamente acabaram invadindo o próprio italiano. Então, você encontra com a sigla region, né? Regional, você encontra frequentemente. Porém, quando eu fui traduzir o Camilleri, não, você não encontra nos dicionários normais. Então, eu pesquisei na internet e encontrei dicionários, vocabulários de dialeto siciliano, e, inclusive, um que foi importantíssimo na minha tradução, que foi um vocabulário de siciliano francês. Siciliano de Camilleri para o francês. Aquilo resolveu minhas dúvidas todas. Foi maravilhoso. Agora, por quê? Porque os franceses traduziram Camilleri e tiveram que resolver um monte de coisa e fizeram o vocabulário. Na época que eu estava traduzindo o Camilleri, eu não encontrava em dicionário nenhum. E naquela época eu fui para Calábria. E na Calábria, o pai do rapaz que nos alugou o bed and breakfast era professor universitário na Sicília. E um dia ele estava lá, e eu falei, vou aproveitar e perguntar para esse homem o que é isso. Ele também não sabia. E eu acabei descobrindo, não sei como, que referência. Enfim, é um trabalho insano. Mas é isso, é assim, muito específico, mesmo nem o Batalha teria. Então, você acaba encontrando na internet por obra e graça de pessoas que enfrentaram as mesmas dificuldades e que te fizeram o favor de colocar na internet. Ótimo. Temos aqui um comentário da Elo Couto. Grazie mille, molto interessante. Márcia Braga faz uma outra pergunta. Podemos esperar uma nova edição de seu Altos Contrastes para tradutores com inclusão do italiano? Olha, não sei. Não sei, é tanta coisa para fazer que eu não sei. Eu tinha muita vontade de fazer. Eu fiz o francês com textos, que foi um curso que teve muito sucesso, está tendo muito sucesso. E gostaria de fazer a mesma coisa com o italiano. Eu peguei textos de vários tipos e fiz uma análise de 4 a 5 páginas de cada texto. Dependendo do texto, me renderam, às vezes, 4 ou 5 horas de aula. Então, eu fazia análise do texto, propunha as traduções, pegava os problemas, sobretudo sintáticos e lexicais, discutia, etc. Eu adoraria fazer isso com o italiano, mas eu não sei se vou arranjar tempo. É uma coisa que eu já prometi para algumas pessoas, já prometi para mim mesma. E aí as pessoas chegam para mim assim, mas é pouca gente que traduz italiano, quem é que vai se interessar? Você vai trabalhar aí 2 anos, daqui a pouco você põe o curso no ar, aparece 4, 5 alunos. Isso é uma preocupação também. Né? Então, não sei, Márcia. Bom, Alice Crivano pergunta, a professora está oferecendo ou pensa em oferecer algum curso livre ou de extensão sobre tradução ou crítica? Sim. Eu pensei em oferecer um livro, um curso sobre a escrita tradutora, que partiria de análise de textos e das diversas formas de se expressar em português. Porque no meu trabalho de preparadora de textos, eu tenho percebido que nem sempre os problemas de tradução estão vinculados ao desconhecimento da língua de partida.
Às vezes, sim. Às vezes percebe-se que o tradutor não entendeu absolutamente o que estava dito ali. Mas, com muita frequência, é o desconhecimento da sua língua de chegada. O desconhecimento do espectro semântico que pode traduzir uma determinada palavra, por exemplo. Então, você pega uma determinada palavra, você, para traduzi-la, você tem várias, que não seja um termo técnico unívoco, né? Não é disso que estamos falando, né? Estamos falando de tradução de literatura, em que você tem que analisar o que aquela palavra está fazendo naquela frase dentro daquele texto, as suas ocorrências de antes e de depois, as interligações que existem entre todas as suas ocorrências. Então, você vai ter que escolher alguma que possibilite as mesmas interligações e que contenha um espectro razoável que consiga abranger o espectro dela. Então, você vai partir de que critérios? Você vai partir do critério de etimologia, que pode ajudar, às vezes, mas não sempre. Você vai partir do critério de registro, você vai partir do critério de frequência de uso, você vai ter que analisar todos esses critérios. Mas, para fazer isso, você precisa ter um vocabulário, ou pelo menos um instrumental de pesquisa bastante desenvolvido. Então, o que eu percebo muitas vezes é que o texto de chegada sai pobre. Muitas vezes não porque o tradutor não tenha entendido o de partida, mas porque ele não encontrou alguma coisa à altura do texto de partida naquele seu texto em que ele escreveu. Ótimo. Temos aqui ainda o Marcelo Balba aqui, me desculpa se eu pronunciei errado. Ele diz o seguinte: até esta apresentação, não imaginava o potencial de genialidade criativa e artística que pode estar presente no trabalho do tradutor, da tradutora. É um comentário, né? Grato pela excelente apresentação, professor Ivone Benedetti. Marcelo, é verdade, é o potencial, sim, existe o potencial. Nem sempre é concretizado, né? O potencial existe, sim. Como disse uma tradutora italiana, eu assisti há uns dias, faz algum mês mais ou menos, uma palestra dela, em que ela dizia, ela traduz russo, e ela fez uma comparação, por exemplo, traduzir um autor como Dostoiévski e Tolstói era subir nos ombros de gigantes. Então, o tradutor se agigantava a partir do momento em que ele subia nos ombros de gigantes. Isso pode acontecer. Ou pode acontecer o contrário. O tradutor sobe no ombro do gigante e transforma o gigante num anão. Isso também pode acontecer. Então, esse potencial pode não só não se concretizar, como se transformar no seu contrário. Bom, professora, para finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta, e que tem a ver basicamente com a minha prática. Eu sou revisora, reviso traduções também, e lá no início a senhora falou da importância da revisão técnica, que sem dúvida nenhuma deve haver, mas e quanto à revisão linguística? Eu sou uma revisora que rechaço completamente a certas intromissões de revisores na obra, seja na obra autoral, seja na obra traduzida. Por outro lado, eu considero que é um trabalho muito importante que colabora, que pode colaborar com o tradutor para, digamos assim, burilar, talvez, quem sabe, afinar, digamos assim, a sintonia da obra, no que ela sai até onde ela chega, da língua de partida para a língua de chegada. Como a senhora vê esse papel do revisor?
Esse papel é muito complicado. Esse papel é difícil, porque vai depender da qualidade do próprio revisor. Existem aqueles revisores, vou chamar de preparador, porque na edição, nas editoras, existe uma diferença entre o preparador e o revisor. Né? O preparador é esse que faz isso que você está falando. Esse é o preparador. E o revisor é aquele que faz revisão de prova. Né? Então, o preparador burila o texto. E o revisor, depois que o texto passou já pela composição gráfica, etc., o revisor vai lá e vai olhar se aqui é itálico, se aqui é redondo, se aqui o parágrafo cortou ou não, se tem várias palavras aqui iguais no fim. Esse aí é o revisor. O preparador é aquele que cuida do texto, que é isso que você faz. E é um trabalho ingrato, e que depende muito da qualidade do preparador. Então, existem os preparadores que salvam os textos. Existem os preparadores que destroem o texto. Então, a convivência entre o tradutor e o preparador nem sempre é muito pacífica. Eu, por exemplo, já trabalhei com preparadora, né? E muitas vezes eu preciso segurar cócega nas mãos de repente, o que seria fazer algo que, no fundo, seria simplesmente, como se diz por aí, trocar 6 por meia dúzia. Os preparadores são mestres em fazer isso. Isso são todos. E você deve ter caído nessa tentação, eu também. Na tentação, claro, com certeza. Mas, sem a menor dúvida, caímos todos nessa tentação. Agora, existem aqueles casos em que o preparador... sempre digo o seguinte, o preparador, no caso da preparação de uma tradução, digamos assim, o preparador precisa ter tanto conhecimento quanto o tradutor, ou mais. Quando você entrega o texto de um tradutor para um preparador que tem menos conhecimento, a coisa pode degringolar. Já houve casos de preparação do meu texto que o preparador simplesmente destruiu o texto. Eu nem coloco aquele livro, é um livro que eu nem falo que fui eu que traduzi. Eu nem coloco aquele livro entre os meus traduzidos, não ponho, porque aquele ficou um horror. Eu briguei com o editor, eu fiquei um mês de cara virada para ele, porque eu falei, não é. A partir daí, aí é que é interessante, né? A partir daí ele falou, tá bom, então tudo que for preparado, eu depois volto para você. Né? Então, isso tem sido uma prática que tem ocorrido comigo e que eu acho ótima, porque aí eu tenho um diálogo com o preparador ou com o editor, e muitas vezes já me ocorreu de escrever, né, vem o arquivo de Word, então o preparador botou lá alguma coisa, eu escrevi no lado dos comentários, obrigada, sua solução foi ótima, já me aconteceu. Agora, também já aconteceu de eu dizer, meu Deus do céu, agora eu vou ter que brigar por isso daqui, mas isso aqui é tão óbvio. Aí você precisa ficar argumentando, não, papapi, papapá, isso dá um trabalho, vai dar um trabalho terrível. Um outro problema, acho que eu estou falando muito, não? Não, sim, pode continuar. Logo... Você me corta, tá? Sim. Vamos, mais 6 minutos, pelo menos. Tá bom. Um outro problema muito comum, é o seguinte: você traduz a palavra, você faz uma análise, não, eu vou usar essa palavra X aqui. Vem o editor, o preparador, e quer uma palavra que seja mais simples, mais compreensível. Mas aquele não é, sabe, não existe sinônimo perfeito, não existe sinônimo perfeito. Então, você não pode botar uma palavra que seja mais simples, mas que ela não está traduzindo a ideia do autor, sobretudo num autor que seja muito severo terminologicamente.
não é? Então, aqui estou entrando numa área que já não é da literatura, mas, por exemplo, um texto de história, de sociologia, de filosofia, etc. Né? Então, você escreve, por exemplo, que a coisa é paroxística. Não, no paroxismo da coisa, o cara, não, eu não quero paroxismo, eu quero auge. Não, mas auge não é paroxismo. Paroxismo não é auge. Sabe? Não, porque auge todo mundo entende, paroxismo, sabe? Então, existe essa tendência hoje, que é... Então, eu pergunto, já me ocorreu perguntar para o editor, onde foi que você aprendeu as palavras novas? Onde? Responde para mim, Aparecida, onde foi que você aprendeu as palavras novas na tua vida? Nos livros, lendo e procurando no dicionário. Mas é óbvio. Você procurava no dicionário de papel quando você era jovem, não é? Que não existia internet. Hoje o cara pega o celular e procura no Google. Com certeza. Não é? E você, com isso, você vai diminuindo o repertório das pessoas. O repertório se empobrece. Porque a dificuldade que ela encontrou hoje para entender uma palavra, ela encontrou só uma vez. Aí ela aprendeu aquela palavra. E ela está aumentando o repertório dela. Eu acho assim isso de uma falta de visão, é uma falta de visão nossa, do Brasil, típica do Brasil, que é muito prejudicial para as gerações que vão vindo. Não é verdade? É verdade, eu concordo. Bom, professora, muito obrigada por ter estado aqui conosco, muito obrigada por essa interação, por sua gentileza, por sua generosidade. Espero que tenha sido o primeiro de muitos contatos e que nós possamos sempre contar com a sua participação em nossos eventos ou em outras circunstâncias. Agradeço a todos que estiveram aqui presentes e convido-os a retornarem às 4h30 para a apresentação do professor Jefferson Evaristo com a conferência Literatos, Igreja e Imprensa por um projeto de língua italiana. Muito obrigada, boa tarde a todos. Obrigada a todos. Até logo.